Oi, tudo bem com você? Seja bem-vinda mais uma vez aqui no meu canal, Rosângela Mendes Crochê. E hoje nós vamos continuar fazendo a nossa bonequinha, essa é a quarta parte do vídeo, tá bom? E lembrando, né, que ela ficou com 25 centímetros de altura, tá? Então, gostou da bonequinha, já deixa aquele joinha e comenta também aqui, deixa seu comentário. Eu amo responder o seu comentário, tá bom? E agora vamos lá para o passo a passo. E agora vamos dar início à cabeça. Vamos iniciar fazendo o anel mágico. Então, aqui eu já dei 2 voltas no meu dedo. Vou passar minha agulha por baixo do primeiro fio, pego o segundo, trago. Aqui eu dou uma viradinha, pego o fio novamente, trago passando por dentro. E aqui está feito o anel mágico. Agora, a gente vai trabalhar aqui dentro do anel mágico 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Agora eu vou puxar. E aqui na primeira carreirinha temos 6 pontos baixos. Agora vamos dar início à carreirinha de número 2. Vou nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo, vou colocar o marcador. Vou puxar mais um pouquinho para ficar bem fechadinho, pronto. Agora, na carreirinha de número 2, vai ser uma carreirinha só de aumentos. Então, vou fazer outro ponto aqui no mesmo lugarzinho. Vou no próximo, faço outro ponto baixo. E assim a gente vai fazendo 2 pontos baixos para cada pontinho. Estou chegando aqui no final. Esse já é o último ponto. Finalizei a carreirinha de número 2. Agora eu tenho 12 pontos baixos nessa carreirinha. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número 3. Vou tirar o marcador, vou nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Vou marcar. E nessa carreirinha nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Já fiz um ponto, vou no próximo, eu vou fazer o meu aumento. Agora, a gente vai seguir essa sequência. Nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha, já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 3 e agora eu tenho 18 pontos baixos nessa carreirinha. Vou tirar o marcador e agora a gente vai dar início à carreirinha de número 4. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, vou marcar ele. E agora a gente vai fazer 2 pontos baixos, já fiz aqui os 2. E no próximo vamos fazer um aumento. E agora a gente vai seguir essa sequência, 2 pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por 6 vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha, já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 4 e agora eu tenho 24 pontos baixos nessa carreirinha. Vamos tirar o marcador, vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, vou marcar o primeiro ponto. E agora a gente vai fazer a carreirinha de número 5, né? Nessa carreirinha a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto, 2, 3, e aqui no próximo um aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência, 3 pontos baixos e um aumento. Nós vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 5 e agora eu tenho 30 pontos baixos nessa carreirinha. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número 6. Vou fazer aqui um ponto, vou marcar.
E agora nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Aqui eu já fiz 2, 3, 4 e no próximo vai ser um aumento. E agora a gente vai seguir essa sequência, 4 pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha para adiantar, já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 6, agora eu tenho 36 pontos baixos. E agora nós vamos dar início à carreirinha de número 7. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo, coloco o marcador. Agora a gente vai fazer 5 pontos baixos e um aumento. Já fiz 2, 3, 4, 5 pontos baixos. E aqui no próximo vai ser um aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência, 5 pontos baixos e um aumento. Nós vamos fazer isso por 6 vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha para adiantar. Já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 7. E agora eu tenho 42 pontos baixos nessa carreirinha. Vou tirar o marcador e agora a gente vai dar início à carreirinha de número 8. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, vou marcar. E agora a gente vai fazer 6 pontos baixos e um aumento. Então, aqui eu já fiz 4 pontinhos, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. E no próximo, vou fazer um aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência. 6 pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por 6 vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 8 e agora eu tenho 48 pontos baixos. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número 9. Vou fazer aqui um ponto baixo, vou marcar. E agora a gente vai fazer ponto baixo sobre o ponto baixo. Eu vou fazer dessa carreirinha de número 9 até a carreirinha de número 18. Vai ser somente ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas para adiantar, já volto com você. Finalizei as minhas carreirinhas, fiz até a carreirinha de número 18. Permaneço com os meus 48 pontos baixos. E eu também já adiantei, já coloquei os olhinhos com trava, tá? Você vai colocar aí entre a carreirinha de número 14 e a 15, tá bom? Aí você conta as carreirinhas. Quando chegar entre a 14 e a 15, você coloca o olhinho. Aí você conta 8 pontos baixos, coloca o segundo olhinho, tá bom? E agora nós vamos dar início à carreirinha de número 19. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, coloco o marcador. Nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto, vou no próximo. 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. E no próximo, nós vamos fazer uma diminuição. Então, aqui eu vou pegar somente nas alcinhas da frente do ponto baixo. Faço um ponto baixo, fazendo assim uma diminuição. Agora, nós vamos seguir essa sequência, 6 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 19 e agora eu tenho 42 pontos baixos. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número 20. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo,
Vou marcar o primeiro pontinho. E agora nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui eu já fiz 2, 3, 4, 5. E aqui no próximo, vamos fazer uma diminuição. E agora nós vamos seguir essa sequência, 5 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 20 e agora eu tenho 36 pontos baixos nessa carreirinha. Vamos dar início à carreirinha de número 21. Vou fazer aqui um ponto baixo. Vou marcar. E agora a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Já fiz 3 pontos baixos. 4. E agora eu vou fazer uma diminuição, pegando só nas alcinhas da frente do ponto baixo. E agora nós vamos seguir essa sequência, 4 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por 6 vezes. E eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 21. Agora eu tenho 30 pontos baixos nessa carreirinha. E agora nós vamos dar início à carreirinha de número 22. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo. Coloco o marcador. E agora a gente vai fazer 3 pontos baixos. Já fiz 2, faço mais um. 3. E agora vamos fazer aqui uma diminuição. E agora nós vamos seguir essa sequência, 3 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 22 e agora eu tenho 24 pontos baixos. E agora a gente vai dar início à carreirinha de número 23. Vou fazer um ponto baixo. Vou marcar esse pontinho, né? E agora a gente vai fazer 2 pontos baixos. Já fiz aqui os 2. E agora vamos fazer uma diminuição. E agora vamos seguir essa sequência, 2 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha para adiantar, já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 23 e agora eu tenho 18 pontos baixos nessa carreirinha. Também já coloquei o enchimento, a cabecinha tá bem cheia, tá? E agora nós vamos dar início à carreirinha de número 24. Vou tirar o marcador. Eu nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um baixíssimo, não, ponto baixo, né, gente? Fiz o ponto baixo, agora eu vou colocar o marcador. E agora, nessa carreirinha, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição. Eu já fiz o pontinho, agora eu vou fazer aqui a diminuição, pegando só nas alcinhas da frente. Ponto baixo, vou pegar aqui direitinho. O enchimento tá querendo vir, não posso pegar o enchimento. Então, faço aqui, ó, ponto baixo, fazendo assim uma diminuição. Agora, nós vamos seguir essa sequência, um ponto baixo, uma diminuição, vamos fazer isso por 6 vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha para adiantar, já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 24, agora eu tenho 12 pontos baixos nessa carreirinha. Vou tirar o marcador. Agora eu vou aqui, ó, nesse primeiro ponto,
E agora eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E vou cortar o fio, vou deixar um tamanho bom para me fazer a costura, tá? Vou puxar bem aqui para ficar bem presinho. E que a cabeça já está prontinha. E agora nós vamos fazer o bordado aqui do rostinho da nossa bonequinha. Então, já coloquei o fio branco na minha agulha. Vamos iniciar colocando a nossa agulha aqui na parte de cima em qualquer pontinho, tá? Vou sair com o pontinho que está aqui bem no meio. Acima do olhinho. O pontinho fica bem no meio, tá, gente? Nesse ponto aqui, ó. Passo minha agulha. Não vou puxar o fio todo. Aqui embaixo, passar minha agulha aqui, e aqui eu já vou sair aqui embaixo, nesse outro olhinho, gente, olha. O pontinho ficar bem no meio aqui no olhinho, embaixo. Procurando aqui, ó, pronto, achei o pontinho, tá? Nesse pontinho, então, vou passar, aqui eu vou puxar devagarinho, olha, eu vou ajeitando. Ajeitando aqui pra ficar aqui, ó, de lado. Agora eu vou colocar minha agulha nesse pontinho que está bem em cima aqui, ó. Acima do olhinho, nesse ponto, tá? Nesse ponto. E vou sair aqui onde eu iniciei, olha. Colocar minha agulha aqui. Nesse mesmo ponto, sem pegar o fio branco, tá? Vou passar. Eu vou puxar devagarinho. O fio tem que ficar esticado. Deixa eu ajeitar aqui. Puxar, ajeitar aqui. Pronto, agora eu vou cortar. Eu vou dar o nozinho primeiro, né, gente? Dar aqui 2 nozinhos pra ficar bem seguro. Agora eu vou cortar. E agora a gente vai esconder aqui dentro da cabecinha, olha só como ficou. Agora eu vou colocar o fio preto na minha agulha, tá? Pra gente continuar aqui. Então, eu vou colocar o fio e já volto com você. Pronto, já coloquei o fio preto na minha agulha. E agora vamos continuar aqui o bordado. Então, vou colocar aqui aqui na parte de cima de lado, qualquer pontinho, tá? Pode ser aqui em cima também. Eu vou sair aqui, ó, nesse ponto, olha aqui minha agulha. Na mesma carreirinha aqui, acima do olhinho, onde eu passei fio branco, só que no pontinho do lado aqui, tá? Vou passar. Não vou puxar o fio todo. Agora eu vou trazer o fio para cá. Eu vou colocar aqui nesse pontinho minha agulha. Estou na carreirinha, a carreira que a gente colocou o olhinho, tá? E aqui eu vou deixar de espaço entre a minha agulha e o olhinho um ponto baixo aqui no meio. Vou sair na carreirinha de cima, ó, pontinho acima. Volto no mesmo ponto. Vou sair no pontinho do lado. Na carreirinha de cima também, gente, olha. Coloco aqui no mesmo ponto. E agora eu vou subir aqui 1, 2, 3 carreirinhas.
Vou sair aqui. Aqui eu vou pular 1, 2, 3, 4 pontos baixos e vou descer uma carreirinha. Tô achando a sobrancelha muito, vai ficar muito perto da outra, então vou fazer assim, olha. Vou nesse mesmo ponto, sem pegar o fio preto, tá? Coloco minha agulha no mesmo ponto e vou sair no pontinho do lado aqui, ó, na mesma carreirinha. Sem pegar o fio preto, tá, gente? Olha, desse jeito, ó. Pronto, agora eu posso contar 1, 2, 3, 4, desço uma carreirinha. Aqui eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Aí eu vou passar minha agulha aqui. Aqui eu vou pular também 1, 2, 3, 4, desço uma carreirinha. Então, vou colocar aqui. Aqui eu já vou sair nesse ponto aqui, ó. Que está na frente, ó, na mesma carreirinha, na frente do olhinho. Do olhinho não, aqui na frente desse ponto aqui onde eu fiz passei o fio branco. Então, aqui, ó. Nesse pontinho aqui. Agora, vou ajeitar aqui o olhinho. Olha, tem que ser na mesma carreirinha, tá, gente? Olha, pra ficar tudo alinhado, né? Agora, eu venho aqui na carreirinha em que a gente colocou o olhinho. Essa carreirinha aqui, ó, tá? E deixo de espaço entre a minha agulha e o olhinho, vai ficar um ponto baixo aqui no meio, tá bom? Aí, eu subo aqui na carreirinha de cima. Depois a gente ajeita aqui esse fio preto, depois eu vou ajeitar ele, tá? Então, agora eu coloco aqui no mesmo ponto, vou sair aqui, ó, na carreirinha de cima, no pontinho do lado, onde eu já passei. Passo minha agulha novamente, volto aqui no mesmo ponto, e aqui, olha, como você pode ver, o fio preto tá acima do olhinho, ele tem que ficar aqui, ó. Então, depois eu venho com a cola de silicone, coloco um pouquinho de cola, mas é bem pouquinho mesmo. Eu passo a cola, você pode colocar a cola em cima de um papel, aí você tira, até com a pontinha da agulha. Você tira, você passa, né? E o que vier na agulha, você vai colocar aqui, ó, em cima do fio branco e coloca o fio preto por cima. É o suficiente para deixar o fio preto aqui, ó, coladinho, tá? E não ter perigo de sujar a peça, tá bom? Aí você faz tanto de um lado como do outro lado do olhinho, tá bom? Então, agora eu vou colocar minha agulha aqui, vou sair aqui onde eu iniciei, sem pegar o fio preto, né? Tá bom, gente? Então, vou passar aqui. Pronto. Vou puxar. Aí, puxo devagarinho pra ajeitar. Ó, ajeito aqui. Aqui eu vou dar um nozinho. Pra ficar bem seguro, não ter perigo de soltar, né? Vou esconder. E aqui já tá prontinho, olha só o rostinho. Agora falta a gente fazer o narizinho, né? Vou colocar o fio, mesmo que a gente trabalhou a cabeça, eu vou colocar na minha agulha pra gente fazer o narizinho, tá bom? Pronto, já coloquei o fio na minha agulha. E agora vamos fazer o narizinho da nossa boneca. Então, eu vou colocar aqui, olha, eu gosto de colocar nessa carreirinha que está aqui, ó. Essa carreirinha que passa bem abaixo aqui do olhinho. Eu gosto de fazer nessa carreirinha.
Aqui eu vou pegar em 2 pontinhos, olha, que estão bem centralizados. Esses dois estão bem no meio, tá? Aí você vai olhar aí pra sua bonequinha. Se você quiser colocar alfinete, você pode colocar, tá? Você coloca um de um lado e outro do outro, separando aqui, ó, os 2 pontinhos, tá bom? Que você vai pegar, né? Então, aqui eu vou colocar de ladinho, qualquer pontinho aqui de lado, tá? Vou sair aqui, ó, nesse ponto, vou passar minha agulha. Não vou puxar o fio todo. Vou pegar agora aqui, ó, no outro ponto. Eu vou pegar aqui, ó, igual eu mostrei. Pegando os 2 pontinhos que estão bem centralizados, tá? Vou passar, uma puxadinha, passo novamente, sem pegar o fio, tá? Não pode pegar o fio. Passo novamente, que eu vou dar algumas voltas, até eu ver o tamanho que tiver bom aqui. Não posso fazer muito grande o narizinho dela. Passar aqui. Eu acho que já tá bom, então agora eu vou passar aqui, saindo aqui nesse pontinho onde a gente iniciou, tá? Aí você vem com a agulha aqui na parte de trás da agulha, dá uma ajeitadinha aqui, ó, no narizinho dela, tá bom? Então agora eu vou dar um nozinho aqui. Dois nozinhos para ficar bem seguro. Agora eu vou cortar. E agora eu vou esconder dentro aqui do rostinho. E agora está faltando apenas a boquinha. Então, agora eu vou colocar o fio rosa na minha agulha, tá? Pra me fazer a boquinha dela. Pode ser rosa, pode ser vermelho, pode ser a cor que você preferir aí, tá bom, gente? Um pedacinho pequenininho mesmo, tá? Só pra fazer a boquinha. Então, agora eu vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui de lado. E aqui eu vou pular 1, 2, 3 pontos, 3 carreiras, né, na verdade, abaixo do narizinho. Pulo 3 carreirinhas. Vou pegar, aí você vê o tamanho da boquinha que você quer fazer, olha. Vou passar nesse ponto aqui, olha só. Então, você tem que centralizar a boquinha com o narizinho, com os olhinhos, tá? Deixar centralizado. Vou sair aqui embaixo. Pra mim não vai dar certo aqui embaixo, peraí. Vou subir uma carreirinha. Coloco no mesmo ponto, sem pegar o fio. Coloco no mesmo ponto, vou subir aqui uma carreirinha. Ó, sair nesse ponto. Vou pegar, vou passar por baixo do fio rosa, tá? Não vou pegar o fio. Passei por baixo pra ela dar um sorrisinho, tá? Pra ela ficar sorrindo, né? Eu vou puxar, puxo aqui também. E vou colocar no mesmo ponto. Vou sair aqui no pontinho onde eu iniciei. Aqui, olha. Aqui vai ser assim. Esse pontinho que eu passei aqui é um pontinho que tem que ficar bem no meio aqui, ó, tá? Pra dar o sorrisinho.
Tem que ficar bem no meio, tá bom? Aí você escolhe um ponto aí que fica bem no meio, tá? Aqui já tá prontinho, ela tá dando um sorrisinho, né? Agora é só dar um nozinho no fio. 2 ou 3 nozinhos, tá? Vou cortar. E agora vamos esconder aqui, ó, dentro do rostinho. E sumiu, né? Agora eu vou ajeitar aqui o rostinho, que eu amasso na hora que eu estou bordando. E agora sim, o rostinho já está prontinho e finalizado o rostinho da nossa bonequinha. E essa foi a nossa unha de hoje. Você que gostou da bonequinha, já deixa seu joinha aí, tá bom? E te espero no próximo vídeo. Tchau!